A Confederação Brasileira de Futebol, no seu site oficial, liberou as imagens e o áudio do VAR na partida entre Bahia e Vasco da Gama no último domingo na Arena Fonte Nova. O resultado foi frustrante, não foi o que a gente queria, mas depois do jogo, muitos torcedores do Vasco começaram a reivindicar nas redes sociais algumas situações aí que para mim não tem cabimento. A gente vai explicar aqui para vocês, a gente vai trazer a regra, a gente vai trazer esse áudio do VAR para poder a situação ficar esclarecida, né? Afinal de contas, o jogo valeu um ponto, né? E esse ponto pode fazer diferença. Longe do ideal, a gente queria vencer, a gente precisava vencer. O Bahia tinha que conquistar os 3 pontos. Mas agora que houve um ponto, a gente não pode deixar, sobretudo, um time que está brigando na zona de rebaixamento também, que é o Vasco da Gama, e tem inclusive um jogo a menos, colocar uma pressão na arbitragem que é ruim, que é fraca da Confederação Brasileira de Futebol, para lá no futuro não ter algum tipo de situação que acabe prejudicando outras equipes, como, por exemplo, o Bahia, né? Então, é sempre importante, fundamental a gente ficar em alerta, a gente ficar ligado, a gente ficar com os olhos bem abertos para tudo que está acontecendo. A arbitragem do futebol brasileiro é fraca, isso é um fato, mas a gente tem que esclarecer os pontos da maneira adequada. Então, bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Som Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço, para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia aqui no canal e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Se o nosso time masculino tá de folga, né, e no total terá 3 dias aí de folga, algo que a gente inclusive contestou bastante no último conteúdo que soltamos aqui no canal. O time feminino segue treinando, trabalhando, né, pensando no próximo jogo, mesmo já classificadas para a próxima fase do Baianão, depois de vir uma goleada de 15-0 contra a equipe do Redenção. E o Bahia postou o seguinte: bom dia, nação tricolor, elenco feminino começou atividades no campo 4 do CT Evaristo de Macedo. E aí a gente pode ver alguns registros, algumas imagens. As mulheres de aço vão em busca de mais um título baiano e são, evidentemente, as grandes favoritas para poder levantar mais essa taça. Porém, o foco é o Campeonato Brasileiro Série A2, né? É o acesso para a Série A1 e dessa vez para poder fazer uma campanha mais digna, se Deus quiser. Vamos falar agora, gente, sobre a ação que aconteceu aí no último final de semana lá em Manchester, encabeçada aí pela Sócio.com, para poder levar torcedores do Esquadrão de Aço, torcedores do Bahia, para a cidade do City Football Group, né? Que hoje coordena aí as ações do Esporte Clube Bahia, adquiriu a SAF do Esquadrão de Aço, que é dono também do Manchester City. A Sócio.com destaca o seguinte, ó: quando a paixão pelo Bahia é recompensada em Manchester, detentores do fan token oficial do Bahia curtiram um dia inesquecível com os parceiros do Manchester City, né, lá da Inglaterra, mas o Manchester City português aí marcado na postagem, tá? Parabéns aí novamente para os torcedores que viveram esse momento único acompanhando o Manchester City, indo para a Europa, vendo de perto como é que foi esse Bahia Day, né, que foi bem especial. Gente, agora vamos falar sobre a nossa realidade, né? A nossa realidade que no momento não é nada boa e por conta disso a gente faz cobranças tão efusivas aqui no canal. Mas iremos falar sobre alguns questionamentos, alguns pontos aí que foram levantados depois do embate entre Bahia e Vasco da Gama, lá na Fonte Nova, né, no último domingo. Jogo que valia muito mais do que 6 pontos. No final das contas, o resultado foi ruim para os dois, eu acredito. Mas só que foi pior ainda para o Bahia, que perdeu a oportunidade de conquistar 3 pontos em casa diante da equipe do Vasco. E o Lucas Pedrosa, que cobre de perto o time do Vasco, setorista do Vasco, ele disse o seguinte: é empate com gosto de derrota, a verdade é essa. O Vasco poderia ter vencido o Bahia e, além de ter sido prejudicado mais uma vez pela arbitragem ao não expulsar o Gilberto aos 16 minutos do segundo tempo. Perdeu um gol feito com Jair. O segundo tempo com o Bahia foi outro jogo, era diferente, mas é impossível não citar Marlon Gomes também. Repito, fica a lamentação. É a 5ª vez em 21 jogos que o Vasco é diretamente prejudicado pela arbitragem. Ele disse que o Vasco foi prejudicado, cravando que foi diretamente prejudicado pela arbitragem nesse jogo contra o Bahia. Só que acho que ele acabou não vendo a regra, né, sobre essa questão aí da dupla punição, que vem sendo debatida há algum tempo, mas é algo concreto. E o Daniel Leite até comentou aí nas suas redes sociais: o torcedor do Vasco reclamar da arbitragem ontem é uma completa piada. Lembrando a todos aqui que o gol no pênalti foi irregular e o VAR deveria ter atuado. Não reclame comigo, é a regra, né? Aí ele vai e menciona essa outra situação da invasão ali na cobrança de pênalti. Acontece em muitas ocasiões, né? Fato. Mas realmente, ó, na hora que o Verratti toca na bola,
O jogador do Vasco já dentro da área, né, deveria se configurar a invasão e o pênalti voltar. Mas não haverá choro com relação a isso. O Bahia foi incompetente, o Bahia sofreu empate por conta da sua incompetência, e não por conta de uma ação direta da arbitragem, tá? E com relação a Gilberto e a possibilidade de um segundo amarelo e consequente expulsão, de acordo com o que foi destacado aí pelo Pedrosa, é bom a gente destacar que hoje existe essa questão da dupla punição. Então o atleta ele já foi punido pelo fato de ter feito o pênalti, e o Vasco acabou, né, tendo a possibilidade de converter a penalidade, tá? Então, nesses casos, né, quando você já é punido com o pênalti marcado, não há necessidade de você ser punido com o cartão amarelo, a não ser que se tenha algo completamente desproporcional em termos de violência, né? E não foi o caso, né? Foi só vacilo mesmo ali de Gilberto, algo que a gente já comentou bastante aí ao longo dos últimos dias. E saiu o áudio do VAR do lance da expulsão de Jair, que foi o único fato concreto do jogo, né, seguido ali, inclusive, da maneira adequada, e a gente vai ver aqui, né, o que foi que aconteceu, o que foi discutido, o que foi dialogado. Inclusive, Juba que levou a porrada, né? Juba entra, é pouquíssimo utilizado, o Paiva bota o cara ali para poder jogar menos de 10 minutos, ele joga 10 minutos contra os acréscimos, né, que foram exagerados ali, mas que é o costume depois da Copa do Mundo, principalmente, né? Não estou falando que foi exagerado com relação ao que aconteceu no jogo, não, talvez tenha sido até justo, mas enfim, vocês entenderam, foram acréscimos dilatados. E ele que leva a cotovelada de Jair, leva uma porrada ali na cara de Jair. Vamos ver as imagens aí, vamos ver o registro do VAR. Brasileirão Açaí 2023. Jogo Bahia e Vasco. Aos 47 minutos do segundo tempo, um jogador da equipe visitante atinge com uma cotovelada o rosto de seu adversário. O árbitro da partida, em um primeiro momento, entende que o jogador infrator deve ser sancionado com o cartão amarelo. O VAR, então, analisa as imagens disponíveis com diferentes ângulos e velocidades. Percebendo o movimento dissociado da disputa, o uso do cotovelo e a alta intensidade para atingir seu adversário no rosto. Recomenda, então, uma revisão ao árbitro da partida, que, após observar as imagens, cancela o cartão amarelo aplicado e decide corretamente pelo cartão vermelho ao atleta infrator. A seguir, podemos observar o trabalho da equipe de arbitragem. Bora! Os cortes da Deportiva. Ataque, segue! Tá em jogo. Tá em jogo, sim, mas tá marcado. Yellow. Braço. Calma, tem amarelo pro Jair. Tô checando possível cartão vermelho. Vou dar pra ele também. Cartão vermelho. Faz o movimento. Vai, segue. Cartão vermelho, vai cotovelo. Vai cotovelo no rosto dele. Já vou chamar pra revisar. Aquele outro ângulo, esse engana um pouco. Esse não parece que é esse. Cotovelo na cara. Bate. Aí não deu. Falta pra lá e amarelo. Ele não deu. Esperar ele dar. Outro ângulo, aproveita e busca outro ângulo. Esse não dá. Esse não dá noção. É essa, dá? Não, tem que ser aquela lá, aquela que deixa claro. A de cima, a 2. É, a 2. Pode botar. É só ela. Abate. Pode falar, Rei. Vai. Faltou o Juba, tá? Abate. Recomendo revisão para cartão vermelho. Recomendo revisão para cartão vermelho do jogador do Vasco, ok? Essa, só essa. Esse é o ponto de contato, vou te dar um movimento agora, tá? Da velocidade normal. Ok. Movimento dissociado, cotovelo no rosto do adversário, tá? Ok, te livre direto, cartão vermelho, ok? Ok. Vai correndo! Manda, vamos! Tá aí, meus amigos. Está mais do que comprovado ali que realmente Jair merecia ser expulso, e foi o único fato concreto do jogo, né, em que a atuação do árbitro ali foi, de certa maneira, exigida, com o árbitro de vídeo, no caso, exigida, e, né, acionada e correspondida da maneira adequada, com relação à dupla punição, lá o lance do pênalti e outras situações aí abordadas. Não tem nenhum tipo de fundamento, não tem motivo para choro.
no final das contas, né, o placar foi justo com o que aconteceu na partida, infelizmente, porque o Bahia tinha que vencer esse jogo, tá? Enfim, é isso. Esse foi o nosso plantão de hoje. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço para vocês. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais do Nordeste. E você?